Olá, boa tarde para você que nos acompanha, uma boa semana a todos. Nós já estamos aqui no plenário de Dirceu Cardoso para a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta segunda-feira. Sessão essa que marca a volta dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar. Durante o recesso, alguns vetos do governo do estado chegaram à casa e 5 desses vetos encabeçam a pauta de votações da sessão de hoje, sendo 2 vetos totais e 3 parciais. O Poder Executivo votou integralmente um projeto de lei da deputada Raquel Lessa, que prevê que maternidades e hospitais ofereçam treinamento a pais de bebês recém-nascidos para que aprendam a executar a manobra de Heimlich, uma manobra que evita engasgo nesses bebês. Mas, de acordo com o Poder Executivo, esse projeto cria novas atribuições, mexe na organização administrativa e interfere diretamente na execução de serviços públicos de saúde e, dessa forma, aumenta o custo desses órgãos. Por isso, o governo do estado vetou a proposta. Como eu disse, esse é um dos vetos dos 5 que encabeçam a pauta de votações e que precisam ser analisados pelos parlamentares para que as demais propostas possam ser analisadas, para que o projeto, para que os trabalhos legislativos fluam naturalmente aqui na Assembleia nesse segundo semestre. Então, vamos acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara aberta a mesma e convido ele, o delegado Danilo Baense, a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Consulto aos colegas deputados, em especial o deputado Coronel Wellington, tem registro de um minuto de silêncio. Sim, presidente. Por gentileza. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, comunidade capixaba, apesar que nós solicitamos um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da dona Suzete Alves Coimbra, residente do município de Una, e da amiga Érica de Oliveira Afonso, residente do município de Ibatiba. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Dari Pagunho. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio à mãe do nosso querido amigo presidente da Câmara Municipal de Itarana, a dona Violanda Fiorotti de Queiroz. Ela faleceu no dia de ontem, vai ser sepultada hoje. Então, queria pedir um minuto de silêncio para a mãe do Edivan, nosso presidente da Câmara Municipal de Itarana. Registrado, deputado Lucas Escaramuça. Presidente, registrar um minuto de silêncio pela passagem de João Calmon Sueiro, aos 77 anos, lutou bravamente contra um câncer. João Sueiro foi um exponente do empreendedorismo, né, e do cooperativismo na cidade de Linhares, toda a região. Né, ultimamente morava aqui na capital, em Vitória, dividindo entre Vitória e Linhares, estudei com as filhas dele. João foi vice-presidente do Sistema Senar, né, diretor do Cicobi Leste Capixaba por muitos anos. João Sueiro foi uma figura que, de fato, contribuiu muito para o cooperativismo e para o empreendedorismo do Espírito Santo do norte do estado, presidente. Obrigado, deputado Lucas. Ouço o deputado José Esmeraldo. Senhor presidente, minuto de silêncio também para a senhora Adária Silva Teixeira, falecida no dia 3 de agosto, iria completar 77 anos no dia 2/9, moradora do bairro Maracanã, em Cariacica, deixou 5 filhos, Miriam, Roberto, Flávio, Fernando e Luana, e também 6 netos, Camille, Caio, Vitor, Roberta, Alain e Yasmin. Que Deus a proteja e que tenha num bom lugar. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Mais nenhum parlamentar querem fazer registro de minuto de silêncio, então, por solicitação dos deputados Coronel Wellington, Danilo Baense,
Lucas Escaramuça, Zé Esmeraldo e Tiago Hoffmann agora vai se manifestar. Senhor presidente, também quero... Boa tarde, presidente, boa tarde, deputados e deputadas, bom retorno para a gente agora. Senhor presidente, eu também quero registrar um minuto de silêncio em função do falecimento hoje de um grande ídolo do meu clube de coração, que é o Flamengo, mas também de um grande ídolo do futebol brasileiro, que é o Adílio. Faleceu agora, vítima de um câncer, hoje cedo, então fica aqui o nosso registro também, que nós perdemos um grande ídolo do futebol brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Tiago. Então, somando aqui as manifestações de um minuto de silêncio, deputado Coronel Hélio, Danilo Baense, Lucas Escaramuça, Zé Esmeraldo, Tiago Hoffmann e agora a deputada Camila Valadão. Presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Também quero fazer um registro, presidente, de um minuto de silêncio pela morte do maestro Elias Belmiro, músico capixaba que faleceu recentemente e merece todas as nossas honrarias e homenagens. Também quero fazer registro de um minuto de silêncio pelo falecimento de um amigo querido de longa data da minha cidade de Cariacica, lá de Cariacica sede, Celso Santos. Por mais que tenha o sobrenome Santos, não é meu parente, mas é um grande amigo. Celso Santos foi vítima, deputado Zé Esmeraldo, de um infarto. A mãe dele recentemente também faleceu. Celcinho, como era conhecido, figura folclórica lá na região de Cariacica sede, inclusive região do deputado Zé Esmeraldo. Foi vítima de um acidente há muitos anos atrás, ainda servidor do município de Cariacica, da prefeitura. Se aposentou, mas teve alguns traumas. Depois a complicação de saúde o colocou numa condição de impedimento de poder andar e na noite de sábado para domingo, na madrugada de domingo, ele veio a óbito e queremos também aqui registrar um minuto de silêncio e dar um abraço na família e nos amigos que perdemos uma grande figura, como eu disse, uma figura folclórica lá naquela região, muito conhecido por todos na nossa cidade de Cariacica. Então, solicitação do deputado Coronel Hélio, Danilo Baense, Lucas Escaramuça, Zé Esmeraldo, Tiago Hoffmann, Camila Valadão e Marcelo Santos. Presidente, também gostaria de... Deputado Alexandre Chambim. Fazer um minuto de silêncio em homenagem ao meu amigo Cal, morador do bairro Barcelona, que nos deixou no último sábado. Uma pessoa muito querida na nossa comunidade, ele que foi pedreiro, mas teve a alegria de participar da construção do bairro, na época da obra do bairro, e nos deixou no sábado. Ontem foi o seu velório, o seu enterro. Marisvaldo Serra de Almeida, mais conhecido como Cal, uma pessoa ilustre, muito querida na comunidade e que partiu no sábado, deixando muita saudade para todos os moradores do bairro Barcelona. Quero somar junto com os colegas deputados no pedido de um minuto de silêncio. Feito o registro, façamos então um minuto de silêncio. Solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Obrigado, senhoras e senhores. Bom, antes de passarmos aqui a primeira fase do expediente para simples despacho, eu quero cumprimentar as meninas e os meninos do plenário, as mulheres e os homens que compõem esse parlamento. Estamos retomando a nossa atividade nesse semestre legislativo. Dizer que eu senti um bocado de saudade de vocês, do plenário, mas estamos voltando e esse retorno espero que nós possamos também produzir bons resultados como temos produzido, garantindo investimento em todas as 78 cidades, nas mais diversas áreas, garantindo investimento que chegue às pessoas com igualdade de oportunidade, o desenvolvimento econômico sempre seguido do social. Quero dar boas-vindas aos
às mulheres e os homens que trabalham nessa Casa de Leis, que representam o conjunto da sociedade. Também quero fazer um registro importante no nosso dia 4 de agosto, Dia do Padre, aonde nós comemoramos esse dia tão importante, e dizer que o sacerdócio é uma vocação de serviço e amor, e a importância do padre para a igreja, principalmente para os cristãos católicos, é de fundamental importância, assim também como os pastores das igrejas evangélicas protestantes. Mas nesse dia comemorado, o Dia do Padre, nós queremos aqui abraçar todos os padres e dizer do nosso reconhecimento e da importância dele, que além da evangelização, a igreja tem um papel social fundamental na vida de todos nós, que ultrapassa a parede dos seus templos. Muito obrigado aos padres pela colaboração de trazer a igualdade de oportunidade para todos, trabalhar com um cunho muito social, além da evangelização. Deputado Dari Pagunga, do governo, para que nós possamos ir à primeira fase do expediente. Senhor presidente, é rápido. Eu gostaria de parabenizar o nosso maestro, o Felipe. Ele criou uma banda em Baixo Guandu que chama Comusbe. Ele tira os meninos, as crianças de rua e montou esse instituto. E nesse final de semana, a banda Comusbe foi a grande campeã do concurso estadual de bandas ali no município da Serra, levando 10 troféus para Baixo Guandu. Então, queria aqui parabenizar o nosso maestro, mas também todos os instrumentistas, todos os músicos da banda Comusbe pela essa brilhante competição que aconteceu no município da Serra nesse final de semana. Ok, feito o registro, passamos então à primeira fase do expediente, sujeito a simples despacho. Do item 1 ao 4, tratam-se de justificativa de ausência parlamentar. Despacho para esses itens é justificada a ausência à Secretaria. Item número 5, ofício 1224 do Conselheiro do Tribunal de Contas, à Comissão de Finanças. Mensagem 06 e 631/2024 do Governo do Estado, pedindo a esta Casa a devolução para exame da proposição do projeto de lei 1624, que trata da reorganização dos cargos e as respectivas carreiras dos servidores efetivos do INCAPé. Defiro. Do item 7 ao 9, mensagens de veto aos projetos que mencionam. Despacho para esses itens é a Comissão de Justiça. Do item 10 ao 146, mensagem de resposta de requerimento de informações oficiais. Despacho para esses itens é ciente a deputada ou o deputado autor por cópia eletrônica. Do item 147 ao 168, traço de projeto de iniciativa das senhoras e os senhores deputados para os fins específicos. Despacho para o item 150, devolvo o seu autor. Para os itens 147, 148, 151, 152, 154 ao 160, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Despacho para o item 153 e 161 ao 168, a Comissão de Justiça, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. Despacho para o item 149 junte-se ao projeto 03/2023. 169, emenda substitutiva 01/2024, deputado Coronel Wellington. Junte-se ao projeto de lei 424/2024. Do item 170 ao item 173, trata de parecer das comissões permanentes aos projetos que mencionam. Despacho para esses itens, conforme o caso, são tramites na forma regimental ou inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 174, requerimento 28/2024, deputada Janete Sá. Defiro. Do 175 ao 197, requerimento de informações oficiais. Despacho para esses itens é oficie-se. Segunda parte do expediente, centro de deliberação, carecendo de quórum mínimo 16 parlamentares. Nós já temos 22 parlamentares presentes.
Parecer 269 e 254, gerado no sistema digital. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Tramite-se na forma regimental. Do item 199 ao 208, requerimento para realização de sessões solenes especiais. Parte para esses itens em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 209 ao 240, trata de indicações de senhoras e senhores deputados. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Estou nesse momento invertendo a fase das comunicações, passando imediatamente para a fase da ordem do dia. Estou mantendo a fase das comunicações após a ordem do dia. Item 1, discussão única dos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual do veto parcial ao projeto de lei 1123, de autoria do deputado Alexandre Chambinho. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral à matéria. Nesse momento, com a ausência do deputado Mazinho dos Anjos, convoco o deputado Tiago Hoffmann para presidir e relatar a referida matéria. Senhor presidente, veto parcial do governador Casagrande ao projeto de lei 11/2023, de autoria do excelentíssimo deputado Alexandre Chambinho, que dispõe sobre um programa de conscientização e controle da diabetes. Como se trata de um projeto muito importante, senhor presidente, inclusive eu tive a oportunidade de votar favorável à aprovação do projeto e eu ainda não conheço os detalhes do veto parcial do governador Renato Casagrande, eu vou me prevalecer do prazo regimental para conhecer os detalhes desse veto, para que eu possa amanhã já apresentar relatório em relação ao veto parcial do governador Casagrande. Portanto, senhor presidente, solicito o prazo regimental. Pedindo o prazo regimental para apreciação de veto, regimental, defiro, e nesse caso as matérias estão sobrestadas. Passamos então à fase das comunicações. No painel eu convido para fazer uso da palavra o deputado Coronel Wellington, pelo prazo estabelecido pelo regimento. Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Sérgio. Minutinho, coronel. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar à Assembleia Legislativa, devido às últimas especulações na imprensa, que eu não serei candidato a prefeito em Colatina e, se Deus quiser, eu vou cumprir o meu mandato nesta casa. E que o nosso partido lá, o Republicano, numa convenção muito harmônica, decidiu apoiar o candidato do PSD, Renzo de Vasconcelos, para prefeito de Colatina. Essa comunicação que eu faria aos colegas, que ontem houve um erro na Gazeta dizendo que eu seria candidato, depois eles desmentiram e tem uma dúvida hoje. Então, deixando bem claro, eu não serei candidato a prefeito nessas eleições. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Com a palavra o deputado Coronel Wellington. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba, uma boa tarde a todos os senhores, senhoras. Prazer em revê-los todos que estão presencialmente aqui na Assembleia e também, novamente, em estarmos aqui cumprindo com o nosso dever no mandato que nós somos eleitos democraticamente por voto popular, sem corrupção, sem comprar nenhum voto, sem corromper ninguém. Isso é muito importante e credencia a cada um de nós a fazer uso da palavra, olhando nos olhos da comunidade capixaba, para que nós possamos agradecer inicialmente a Deus a oportunidade de estarmos aqui numa nova etapa de nosso mandato, segundo semestre do ano 2024, importantíssimo para a sociedade brasileira, na qual nós teremos eleições municipais em 5.567 municípios. Com certeza, esse desdobramento, essa repercussão terá enormes consequências positivas para o desdobramento das eleições 2026.
Inicialmente, senhor presidente, nós gostaríamos de cobrar do governo do Estado do Espírito Santo que encaminhe para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que nós fizemos aqui o ano passado. Nós, inclusive, acompanhamos o veto do governo do Estado em relação às doenças graves e incuráveis dos policiais militares, bombeiros militares e pensionistas. E ao término do primeiro semestre, antes de nós entrarmos no recesso, foi nos informado que o projeto já estava pronto para ser encaminhado para a Assembleia Legislativa e nós procedemos à votação. Pedimos que o presidente, assim que chegar essa matéria na Assembleia Legislativa, que ele possa pautar, uma vez que é um projeto de suma importância para os policiais militares, bombeiros militares, pensionistas, os portadores de doenças graves e incuráveis, que precisam desse recurso. Esse recurso vai fazer muita diferença para a vida de cada um deles. Hoje é Dia Nacional da Saúde. Então, hoje, dia 5 de agosto, é o Dia Nacional da Saúde. Nos convida a refletir sobre a importância da saúde como um direito fundamental de todo cidadão. Essa data foi instituída em homenagem ao nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz e ressalta a necessidade de promover a saúde pública e assegurar que todos tenham acesso a serviços de qualidade. A saúde pública aqui no Espírito Santo enfrenta uma série de desafios que exigem atenção e esforços conjuntos, governo federal, estadual e também municipal, porque muitos dos procedimentos são tripartites. Então, a eficiência, a qualidade desses atendimentos à população é fundamental. A valorização dos profissionais de saúde é fundamental para nós promovermos a saúde pública, que é um direito constitucional à sociedade capixaba. Nós precisamos identificar todos os enfrentamentos, todas as necessidades, todos os gargalos, para que nós possamos ampliar o aspecto da saúde, não só para as cidades, para a sede das cidades, para a capital, mas também para os municípios do interior. A grande maioria dos cidadãos do interior, quando precisam de atendimentos especializados, eles têm que se deslocar 200, 300 quilômetros, e isso tem afetado muito a saúde pública no estado do Espírito Santo. Então, nós solicitamos, senhor presidente, que o governo dê a devida atenção a esse direito constitucional da sociedade capixaba, que é a atenção à saúde, principalmente no que tange também a atenção e o acolhimento das famílias atípicas, das pessoas portadoras de transtornos. Se nós, da sociedade civil, não nos sensibilizarmos para essa causa da saúde, que é importantíssimo para manter a nossa riqueza maior, que é a nossa vida, então realmente tudo vai a perder. Então nós precisamos dessa atenção e que esse imposto que nós pagamos seja revertido em prol da sociedade e da vida. Nós também, senhor presidente, convocamos aqui a todas as instituições militares do Estado do Espírito Santo para que nós possamos discutir a nova lei orgânica da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. É um momento importante que essa lei orgânica venha a garantir direito para os militares estaduais dos estados e precisam ser solucionados brevemente, uma vez que o governo do Estado do Espírito Santo ele tem que regulamentar essa lei orgânica para que ela entre em vigor. Nós temos aí a informação de que o governo encaminhou à Assembleia Legislativa um dispositivo para que dê condições de alguns cargos da Polícia Militar e terem aumentos. A exemplo, por exemplo, do comandante-geral. Nós sabemos que a legislação é uma legislação que ela permite, né, o oficial superior do QLC, no último posto da ativa, exercer o cargo de comandante-geral. E a partir daquele momento em que ele reúne o tempo suficiente para ir para a reserva remunerada, ele tem que ir ex officio para a reserva remunerada. A partir desse momento, tudo que ele recebe, todos os atos praticados por qualquer oficial, por qualquer servidor público, municipal, estadual, que estejam além do que é previsto na lei, os atos podem ser questionados judicialmente.
inclusive todas as vantagens, peculiaridades que eles podem receber, isso também pode ser questionado. Então, senhor presidente, nós entendemos pertinente toda e qualquer matéria que venha a beneficiar do comandante-geral até o policial mais moderno da instituição. Nós temos aí com a turma de 2014 que está aguardando há 10 anos a promoção de cabo. E eles estão com dificuldade de serem promovidos, sem expectativa da turma toda ser promovida. E nós recebemos aqui essa matéria do governo, tenho certeza que o governo, ele quer regulamentar e quer legalizar, inclusive, a permanência do competente comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, no seu cargo, sem nenhum tipo de sequela, tanto para a remuneração recebida, como pelos seus atos praticados, que podem ser questionados em razão da situação que está, mas que nós precisamos definitivamente de uma reforma administrativa da Polícia Militar, reforma administrativa no Bombeiro Militar, para que todos os oficiais e os praças, eles tenham garantido o direito de avançar na carreira, dar a parcela de contribuição e ser valorizado por essa instituição, assim como também de avançarmos nas diversas instituições que precisam ser instaladas no interior do Estado do Espírito Santo, garantindo o aumento do efetivo da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, garantindo, por consequência, também que mais profissionais possam adentrar as instituições, possam ser promovidos, galgando todos os postos e graduações das instituições militares do Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, presidente. Bom rever a todos os senhores e senhoras por aqui e amanhã nós estaremos juntos. Valeu! Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero fazer um comunicado, senhoras e senhores deputados, essa presidência veio retificar que durante a leitura do item 10 do expediente da 64ª sessão ordinária, dia 9/7/2024, onde se lê projeto de lei 649/2023, leia-se projeto de lei 694/2023. Outro comunicado, senhoras e senhores deputados, essa presidência vem retificar o despacho de diversos itens lidos no expediente da 62ª sessão ordinária do dia 8/7/2024. Fica considerada a leitura dos seguintes itens: 61A, 61B, 81 e 86. O despacho para os itens 60 e 61 é a Comissão de Justiça, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para os itens 62 a 80, conforme o caso tramite-se na forma regimental e inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Fica considerada a leitura e aprovação dos seguintes itens 93 ao 98. Com a palavra o deputado Calegari. Olá, boa tarde a todos os deputados e deputadas, bem como aos servidores desta casa, sem o qual o nosso trabalho não poderia ser realizado, a todos aqueles que estão nas galerias, sejam bem-vindos. Estou vendo muitos estudantes ali, um forte abraço aos estudantes, né? Deus abençoe a todos vocês, meus queridos, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. E o que me traz aqui é uma grande felicidade, caro deputado Danilo Baense. Estou muito feliz hoje. O projeto de lei 118, de minha autoria, que garante o parto, o direito à autonomia da gestante, da parturiente, aprovado por esta casa, por unanimidade, caro deputado Serginho Meneghelli, que teve o seu voto, que teve os votos de todos, passou pelas mãos do governador e não foi vetado, pelo menos não totalmente. Eu estou muito feliz, quero agradecer ao governador Renato Casagrande por ter se sensibilizado e deixado a essência do projeto. O PL 118 agora vai para aquilo que se chama de sanção tácita. Ele volta para a Assembleia, onde em breve será promulgado pela Assembleia e se transformará em lei, em um direito para as mães capixabas. E eu quero aqui deixar bem claro para vocês, mulheres do Espírito Santo, pais que se preocupam,
alguns artigos dessa lei que são fundamentais e que vão mudar a partir de agora a realidade das maternidades do Espírito Santo. O artigo 1º, por exemplo, fica garantido às gestantes o direito de acesso ao parto adequado, respeitado em todos os casos a autonomia da vontade da parturiente, externada ou não no seu plano individual de parto, inclusive quanto à mudança de opinião, com acompanhamento e assistência do médico obstetra responsável. Parágrafo único. O parto adequado é aquele constituído pelo respeito ao protagonismo da mulher e as práticas comprovadamente recomendadas, baseadas em evidências científicas atualizadas. Agora, caro deputado Adilson Espíndola, as mulheres do Espírito Santo poderão finalmente optar. Se ela quer a cesariana, ela terá a cesariana. E vamos lutar pela execução desse projeto. Mas, Calegari, vocês são defensores da cesariana? Não. Nós somos defensores do parto que deixe mãe e criança vivas. Se queremos um parto natural, humanizado, que convençamos as mães. Que as mães sejam convencidas. Mas não serão convencidas nessas maternidades em que hoje morrem crianças e mais crianças vítimas de horas e horas e horas de trabalho de parto natural forçado. É isso que essa lei visa impedir. No século XIX, caro deputado Alcântaro, tivemos a lei do ventre livre, de 1871, que foi um golpe de morte na escravidão do Brasil. Essa é a lei do parto livre. É a lei do parto livre. Continuando aqui nos dispostos da lei, nós vamos ver aqui no artigo 6º, as disposições das vontades constantes no plano individual de parto só poderão ser contrariadas quando assim o exigir a segurança do parto ou a saúde da mãe, ou a do recém-nascido, constando as devidas justificativas no partograma e no prontuário da parturiente. Agora, com esse documento em mãos, chamado Plano de Parto, recomendado pela OMS, recomendado pelas associações médicas, recomendado pelos conselhos de medicina, o médico plantonista não poderá mais contrariar o plano de parto. E caso ocorra alguma intercorrência no parto, que ele tenha que contrariar, terá que explicar isso por escrito, no partograma e no prontuário, servindo isto como prova. Vitória, vitória, vitória para as mães do Espírito Santo, para as crianças, para as famílias. Tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, aos meus colegas de assembleia e até mesmo ao governador, sem dúvida alguma. Caro deputado Danilo Baense, algumas partes da lei foram vetadas e eu tentarei, sem dúvida alguma, derrubar esse veto, especialmente em alguma parte aqui que eu acho importante e que eu realmente não entendi a justificativa para o veto. Trata-se da parte em que se veta o direito inalienável da mãe que opta pelo parto natural à analgesia, que é um direito recomendado pela OMS. Embora essa parte não seja a parte mais importante da lei, é uma parte importante, porque é uma garantia de que a mãe que opta pelo parto natural também tenha respeitado o seu direito. Essa lei, ela defende tanto a mãe que opta pela cesárea, quanto a mãe que opta pela via normal, pela via natural. É como eu disse, é a lei do parto livre. Aprovada a lei, em vias de ser promulgada, resta-nos agora a batalha mais importante. Qual é a batalha mais importante? A implementação. Deputado Danilo Baense, deputado Hudson Leal, deputados experientes dessa casa sabem melhor do que eu que leis tão boas quanto, e talvez até melhores, caíram no esquecimento por não conseguirem ser de fato implementadas.
O Brasil muitas vezes é o país da lei para inglês ver. Desafio tão grande quanto aprovar e sancionar ou promulgar uma lei é conseguir que ela seja implementada. Mas eu quero colocar aqui o meu compromisso com as mães, com as famílias do Espírito Santo. A mesma seriedade que eu coloquei para aprovar em tempo recorde essa lei tão complexa, tão profunda, passando por tantas comissões dessa casa, a mesma seriedade que eu coloquei com a ajuda do excelentíssimo presidente desta casa, deputado Marcelo Santos, que nos ajudou imensamente neste processo, a mesma seriedade que foi colocada neste processo, colocarei agora para implementação da lei em todos os hospitais maternos do Espírito Santo. Seremos incansáveis fiscais da lei do parto livre, da lei da autonomia das mães, da lei que salvará, sem dúvida alguma, milhares de crianças nesse estado. Deus abençoe o Espírito Santo. Amém, irmão. Em nome de Jesus, que abençoe cada mãe, cada gestante, cada família desse Espírito Santo. Fiquem com Deus todos. Muito obrigado, deputado Calegari, parabéns pelo lindo projeto, e também quero agradecer ao governador Renato Casagrande, né, porque ocorreram alguns vetos, mas a parte principal do projeto certamente será sancionada aqui pela casa, tá? Forte abraço, que Deus continue te abençoando. Eu quero saudar aqui os 18 alunos da Escola Belmiro Teixeira Pimenta, lá da Serra. Prazer muito grande tê-los aqui conosco, né? Saudar também os professores Paulo Sérgio, que é o professor, e também o pedagogo Fábio Signorelli. Parabéns pela presença de vocês, aqui é a Casa do Povo, né? Hoje nós estamos numa sessão ordinária aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Eu sou o deputado Danilo Baense, segundo vice-presidente, mas aqui está o nosso presidente da Casa, deputado Marcelo Santos. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Presidente, obrigado pela oportunidade. Já acabou meu tempo? Quero cumprimentar aqui as nossas profissionais de Libras. Prazer saber que vocês estão fazendo com que o nosso trabalho ele se estenda para todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E esse trabalho de vocês é muito importante. E a gente tem batalhado muito para que novas legislações aconteçam, para que as pessoas com deficiência sejam alcançadas. Também quero agradecer e parabenizar o trabalho maravilhoso dos nossos taquígrafos. Sempre eu rendo homenagens porque eu sei a importância que vocês têm também para que o nosso trabalho alcance horizontes muito além do plenário dessa casa. Cumprimento a todos os deputados, os nossos funcionários da Assembleia Legislativa, que também são muito responsáveis, independente da posição ideológica. Vocês são profissionais, estão fazendo de tudo para que o mandato de cada um parlamentar resplandeça. Senhor presidente, minha vinda a essa Assembleia é um fato muito legal que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Todo mundo ficou horrorizado com aquelas cenas de abertura lá, da Santa Ceia e tal, mas eu não me surpreendi, vocês acreditam? Por que eu não me surpreendi? Porque tudo está escrito na palavra. O nosso Deus, nosso eterno Deus, deixou registrado lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, vulgarmente a gente fala, né? O mundo jaz no maligno. Então ali a gente só tem que, na verdade, exercer o nosso a
a nossa orientação cristã, que é de orar para aquele povo. Quem sabe ali, muitos ainda poderão ser salvos. Não tem por que criticar. Agora, o que me deixa mais revoltado, na verdade, não é aquela situação pitoresca da Santa Ceia. Aquilo ali, como já está escrito na palavra, né, que o mundo jaz no maligno, tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, proibir que seja exaltado o nome do Senhor, aí eu acho um profundo absurdo, coisa que a Confederação Brasileira deveria tomar providências, porque milhares de atletas mundo afora, até aqueles que não estão participando das Olimpíadas, eles são cristãos. E por que não dizer que a vitória é do Senhor Jesus? Porque a vitória é do Senhor Jesus. Quem ganha aquela medalha e tal, honra ao Senhor, porque cada atleta sabe como chegou até aquela Olimpíada, a dificuldade que foi de ser atleta e a dificuldade que foi de estar levando uma medalha, quer seja ela de bronze, de prata ou de ouro, para o seu país de origem. Proibir um atleta de colocar em suas pranchas o desenho de um Cristo Redentor, isso chega à beira um absurdo. Mas também está na palavra que onde predominou o pecado, superabundou a graça, né? Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois dessa tentativa de os organizadores do Comitê Olímpico Internacional tentar esconder o nome de Jesus, o que mais se ouviu falar nestes dias e até agora é o nome de Jesus. E aqui eu deixo registrados os nomes de alguns atletas que reverenciaram o nosso Criador como autor da vitória deles, como Rebeca Andrade, como Gabriel Medina, tem um filme do Gabriel Medina, vou passar aqui o filme do Gabriel Medina, olha que coisa linda. Ele, já diferente do que a Globo falou, ele não estava dizendo que ele era o número 1, mas ele estava dizendo que era o poder de Deus que deu a ele a maior nota jamais registrado numa Olimpíada. Aqui dali ele está dizendo que só o Senhor é Deus. E olha que foto linda aí que está agora em todos os jornais do mundo inteiro. Tentaram apagar a figura de Jesus, mas o que mais se ouviu falar nesses dias foi de Jesus de alto a baixo. Então tem o Gabriel Medina, pode continuar passando o filme do Gabriel Medina, que isso aí é histórico para o resto da vida. Larissa Pimenta, Beatriz Souza. Vocês imaginam que estão tentando punir a Raíssa Leal, porque ela em Libras falou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, deputado Calegari, chegando a beirar o cúmulo do absurdo de poder até mesmo ela perder a medalha dela, mas ela não desonrou o Criador. Raíssa Leal, um exemplo maravilhoso, uma jovem que não deixou de dizer de onde vinha o resultado de suas conquistas, quando ela, de forma muito carinhosa e muito respeitosamente ao Criador, diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem N exemplos, até exemplo mesmo de cristãos católicos que pegavam o seu crucifixo e diziam: Ele me deu a vitória, mostrando o crucifixo que representa o Senhor Jesus na sua congregação católica. Então, por mais, deputado Calegari, eu sei que Vossa Excelência tem uma parte, e eu vou lhe dar uma parte agora, mas, repetindo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Por gentileza, deputado Calegari. Obrigado, capitão, caro, excelentíssimo senhor deputado, capitão Assunção. Realmente o que se viu está se vendo nessas Olimpíadas de Paris é um festival, por um lado, da intolerância do mundo ocidental atual para com uma única fé, a fé cristã. Exato. A fé cristã, que é hoje, de longe, a religião mais perseguida, enxovalhada, atacada no mundo. O que não fazem
com o islamismo, com o budismo, com qualquer outra religião, fazem descaradamente com o cristianismo. Mas o senhor foi muito assertivo em colocar como, em face dessa perseguição, o comportamento exemplar dos atletas cristãos em não responder o insulto com o insulto, não responder a ofensa com o deboche, como fizeram com aquela triste imagem da blasfema pseudo-santa ceia que fizeram, e que atletas como a Rebeca, como Gabriel Medina e como outros, eles estão respondendo da maneira que Jesus Cristo nos ensinou, por meio de gestos de adoração e amor. Muito bom, muito lindo. Este é o exemplo que o cristianismo dá ao mundo, o verdadeiro exemplo de tolerância. Tolerância não é aceitar o pecado, não é amar o pecado, é abraçar o pecador. Parabéns, Vossa Excelência, pelo seu comunicado nessa tarde. Obrigado, deputado Calegari. Isso só mostra que em todos os lugares está vindo, nesse momento, nessa contemporaneidade, aquela palavra que fala de ide e levai a palavra aos confins do mundo. É o que está acontecendo. Por mais que eles tentaram esconder a figura do Criador e fizeram até estão tentando fazer retaliações aos atletas que insistem em dizer de onde está vindo a vitória deles, nós estamos percebendo, deputado Calegari, que há sim um trabalho evangelístico, sobrenatural acontecendo naquele local que abundou o pecado, mas por obra de Deus superabundou a graça. E é com esse sentimento que eu vi duas atletas, uma atleta que tinha evangelizado uma outra atleta, e na hora terminou a luta entre elas, e elas se dizendo ali, porque ela deveria honrar o nome do Senhor, falando no pé do ouvido dela, com a autoridade de Deus, sabendo que Deus estava atuando ali. Quem não entende nada começou a entender, porque tinha um poder sobrenatural sobre aquele momento ali, que a palavra fala, onde duas ou mais pessoas estiverem falando em nome do Senhor, ali estará o Espírito Santo atuando, fazendo com que vidas sejam alcançadas. Não somente aquela atleta que estava ali de joelho foi alcançada, mas muitos que estavam assistindo aquele momento, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que muitas vidas foram alcançadas e estão sendo alcançadas, até mesmo porque aconteceu uma repressão e o povo em nenhum lugar do mundo gosta desse tipo de atitude. Por que está reprimido? É Jesus, então eu vou conhecer mais um pouco sobre esse Jesus, e aí as pessoas estão sendo alcançadas pelo poder de Deus. Então só temos assim, como Vossa Excelência falou com muita propriedade, nós temos que realmente abominar o pecado e amar o pecador. Aquelas pessoas que estavam cometendo aquilo ali, inclusive, foram até rechaçados a nível mundial, que o vídeo da inauguração, do início do evento, desapareceu do ar. O vídeo desapareceu. Então não tem por que criticar aquilo, mas simplesmente fazer com que o nosso exemplo, o exemplo do cristão autêntico, seja esse, de orar por aquelas vidas, porque se nós, grandes pecadores, fomos alcançados, por que não eles poderão ser alcançados também? Eu penso assim, eu agradeço muito a sua parte, complementou com muita honradez esse pronunciamento que estava engasgado. Eu tinha que passar esse sentimento, não um sentimento de ódio, mas um sentimento de vitória por aqueles que honraram e obedeceram a palavra do Deus vivo. Muito obrigado, deputado Calegari, muito obrigado, presidente. Boa tarde. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Solicitar ali a Fabiana, que nos auxilie ali no painel. Com a palavra, deputado Alan Ferreira. Deputado Alan não respondendo. Com a palavra, deputado Dari Pagung. Deputado Dari Pagung não respondendo. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo. Com a palavra, deputada Janete de Sá. Deputada Janete, por isonomia, Vossa Excelência tem até 10 minutos, que foi o tempo utilizado pelos que antecederam a fala de Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados. Quero abraçar todos que junto conosco retomam do nosso recesso
para mais uma jornada de trabalho. Nós que não paramos durante esse período todo, tendo em vista as convenções partidárias, eu tive que auxiliar em várias convenções, o PSB e outros partidos aliados de nossas coligações majoritárias, mas a gente volta firme, com a disposição de estar trabalhando, como sempre fizemos, fortemente pelo Espírito Santo. Nós queremos também convidar as pessoas que quiserem adquirir produtos de boa qualidade, feita pelas nossas artesãs. Nós temos a feirinha aqui no Espaço Cidadão da Assembleia, no pavimento térreo, onde funciona a Feira do Artesanato, com produtos para estar ofertando, estar comercializando, em uma referência ao Dia dos Pais, que acontece agora, dia 11 de agosto, no próximo domingo. Nós temos vários artigos masculinos, mas também temos guloseimas, quem quiser comprar uma boa torta, doce, tortas salgadas, encomendar salgadinhos. Essas mulheres empreendedoras, mulheres, né, que vivem desse trabalho, estão aqui no Espaço Cidadão da Assembleia, oferecendo esses produtos de qualidade, que a gente pode comprar, tanto os servidores dessa casa, como as pessoas que nos visitam, com um preço legal, e poder estar ofertando no domingo, no Dia dos Pais, para a nossa família e para o papai. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. O meu, infelizmente, eu não tenho mais, mas fica aqui o meu carinho a todos os pais dessa casa, aos pais capixabas e ao meu, que não está aqui conosco, mas eu tenho certeza que ele está nos ouvindo e ele acompanha os filhos deles, pelos quais ele teve muito carinho, muita dedicação, muita responsabilidade na criação e respeito. Eu quero falar também, no dia de hoje, sobre uma situação dramática que eu já venho falando, batendo nessa casa, e que acomete as mulheres no Brasil, mas especialmente falo do Espírito Santo. Neste mês de agosto, dedicado ao enfrentamento à violência doméstica familiar contra a mulher, e quando a Lei Maria da Penha completa 18 anos, infelizmente nós não temos nada, absolutamente nada, para comemorar. Até o dia 31 de julho, 26 mulheres foram assassinadas brutalmente no estado do Espírito Santo, vítimas de feminicídio. Eu estou falando em 26 mulheres que tiveram suas vidas ceifadas, quando no ano anterior, neste mesmo período, nós registramos 19 mulheres assassinadas por feminicídio, que é a matança de mulher pelo seu marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, companheiro, ex-companheiro, ou por um ente familiar do sexo masculino que tira a vida dessa mulher. Em geral, por contendas relacionadas ao relacionamento homem-mulher. 26 já foram mortas esse ano, contra 19 neste mesmo período de apuração, que foi o dia 3 de agosto deste ano e do ano passado. Para vocês terem uma ideia, o problema também do feminicídio, ele é grande, do homicídio ele é grande. Nós tivemos, este ano, 26 homicídios dolosos, com intenção de matar a pessoa. Estou falando de homicídio, que não é, no caso, feminicídio. É o caso da mulher que foi morta por outras razões que não a relação marido-mulher, a relação de gênero. O número de homicídios é assustador. Para vocês terem uma ideia, que a maioria dessas mulheres, elas foram assassinadas por diversas razões, muitas delas por envolvimento com as drogas, assumindo muito dessas mulheres o papel de seus companheiros no tráfico e acabam precocemente tendo as suas vidas ceifadas. Além do aumento desses casos de feminicídio, como disse aqui, o de homicídios contra as mulheres também segue essa trajetória assustadora. Já são 57 mulheres mortas por homicídio até o dia 31 de julho deste ano no Espírito Santo. Em todo o ano passado, para vocês terem uma ideia, foram 47 mulheres. Nós já temos no mês de julho 10 mulheres a mais.
E isso demonstra que, infelizmente, a tendência é este número extrapolar todas as possibilidades analisadas pela nossa Secretaria de Segurança Pública no Estado do Espírito Santo. Ou seja, por mais que as penas são duras, que a legislação, a Lei Maria da Penha, é uma lei abrangente, uma lei dura, mas mesmo assim, a matança de mulher no Espírito Santo, tanto do ponto de vista do feminicídio, que é que abarca a Lei Maria da Penha, como dos homicídios, que são as mulheres, e o retrato que a gente vê da análise da Secretaria de Segurança Pública em envolvimento com drogas, ele é muito grande. Colocando na ponta do lápis, 87 mulheres foram vítimas de violência só nesses 7 primeiros meses no Estado do Espírito Santo. Isso sem contar os casos de ameaças, lesões corporais, estupro, perseguições, tentativas de estupro, assédio moral, assédio sexual, constrangimento, dentre outras discriminações e violências que a mulher sofre ainda nos dias de hoje no Estado do Espírito Santo e em nosso país. Existe ainda a violência psicológica que as mulheres sofrem e que muitas vezes gera angústia nas mulheres, que óbvio gera uma desestabilização familiar, mas infelizmente não gera estatística. E são muitas mulheres que são perseguidas, que sofrem essa violência psicológica diariamente, especialmente proveniente de seus maridos, companheiros, no seio familiar. Esse cenário assustador da dimensão do problema a ser enfrentado pela segurança pública no Estado do Espírito Santo e por nossa justiça brasileira, que precisam ser mais abrangentes, serem mais céleres e atuarem com medidas educativas e de prevenção no Estado do Espírito Santo. E aqui quero chamar a atenção da Defensoria Pública no Estado do Espírito Santo, que precisa ser mais abrangente, que precisa estar atendendo com mais celeridade essa mulher, que muitas vezes fica 6 meses para ter um atendimento. Há necessidade da Defensoria Pública se abrir para esses casos do atendimento à mulher que é vítima de violências, porque essa mulher, ela em potencial, ela pode ser uma das vítimas fatais dessa violência que tem ceifado a vida de muitas mulheres, desestruturado as famílias e também colocando os filhos órfãos precocemente por conta de sua mãe ser retirada do seio familiar e de sua convivência em decorrência dessa violência que ainda assola o nosso Estado e que ela recai sobre o sexo feminino, sobre as mulheres capixabas. Fica aqui o meu apelo à segurança pública do Estado do Espírito Santo para endurecer, para ser mais célere, ao Poder Judiciário para ser mais célere nas medidas protetivas e também à Defensoria Pública para poder fazer um esforço concentrado e mais abrangente no atendimento mais célere, mais rápido, mais eficaz a essas mulheres que são vítimas de violência, tanto do feminicídio como das ameaças de homicídio, que essa mulher muitas vezes é ameaçada e ela não tem a quem recorrer e aí acaba perdendo a vida por conta de um caminho errado que tomou, por conta de muitas vezes assumir um problema que não é dela, que é do companheiro, do namorado, que ela acaba sendo vítima dessa violência também por conta desse envolvimento. Fica aqui o meu apelo à nossa Secretaria de Segurança Pública, ao nosso governo do Estado, para que a gente possa se unir com a sociedade civil organizada, com todos os credos religiosos, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, enfim, com todos, com a nossa Polícia Civil, enfim, com todos nessa cruzada em defesa da vida de nossas mulheres.
Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Parabéns pela sua fala em defesa das mulheres. Deputada Janete, inclusive eu estive agora recentemente lá na nossa regional de Guarapari, onde existe lá uma delegacia dentro da regional, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescentes. Essa delegacia também de proteção ao idoso e também uma delegacia de proteção à mulher, onde atende todas aquelas mulheres que não estão incluídas naquela violência doméstica, ou seja, marido e mulher de uma relação conjugal. E aquela delegacia não tem delegado, não tem escrivão, não tem investigador e não tem agente de polícia. Não tem um servidor sequer na delegacia. Só tem o espaço, a placa na porta e, obviamente, o governo tem que dar atenção nisso, fazendo mais concursos públicos para que nós possamos recompor os quadros da Polícia Civil. Com a palavra, o deputado Bruno Rezende. Não respondendo, com a palavra, o deputado Alcântaro Filho. Não respondendo, com a palavra, o deputado Lucas Polesi. Não respondendo, com a palavra, deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, sendo o deputado Adilson o último inscrito, então faremos agora o encerramento da sessão. Nada mais ainda a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã às 15 horas, para a qual designo. Expediente, o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da sessão ordinária de hoje, exceto as matérias votadas nesta data. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acompanhou a sessão ordinária desta segunda-feira aqui no plenário de Seu Cardoso, sessão que marcou a volta dos trabalhos legislativos após o recesso parlamentar. 5 vetos encabeçavam a pauta de votações e foram pedido prazo para a análise de um desses vetos e, por isso, a pauta segue trancada. Mas novas propostas começaram a tramitar, parlamentares também apresentaram indicações ao governo do estado, algumas prefeituras municipais e os detalhes completos você confere logo mais às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alias, mais perto de você.